As letras de músicas atuais, que nem todo mundo gosta, letras de músicas como alguns funks bem atuais, você pode colocar se você quiser, até estilo como MPB, ópera, forró e por aí vai. Então, você tem uma variedade enorme. Série, filme, letra de música, animação, HQ, livro, citação, filósofo famoso e por aí vai. Qual é a vantagem disso? Isso significa que não é difícil. Significa que você não precisa se preocupar em estar lendo livro, em estar decorando citação, em estar estudando Platão, Aristóteles, Sófocles. Isso que não sei. Se você não precisa estar estudando Sófocles, por exemplo, se você não consome. Às vezes nem tempo para isso a gente tem. Às vezes a gente nem quer e está tudo bem. Você pode tranquilamente utilizar o que você consome. É o que eu digo para os meus alunos. Você pode e deve utilizar como você consome como repertório. Então, nas redações dos meus alunos, por exemplo, e outras que a gente vê por aí, tem como repertório a Bíblia, uma canção, a canção que a gente aprendeu desde criança, Atirei o Pau no Gato, a letra de música Anaconda, de Luísa Sonza, citações de filósofos famosos, filmes que a gente costuma assistir, e por aí vai, tá? E aí, meu medo é não lembrar nenhum repertório, dependendo de qual for o tema, tá? Isso daí, esse medo é porque às vezes acontece que a gente decora o repertório, a gente não precisa decorar, tá? Eu sempre digo isso para os meus meninos. Ano passado eu fiz a redação, né? E aí as minhas teses são praticamente a mesma: negligência governamental e perfil tecnicista da educação. É basicamente isso. Na minha introdução, o meu repertório é a Constituição Federal. No meu desenvolvimento 1, para falar de negligência, o meu repertório é a teoria Instituição Zumbi, de Bauman. E no meu D2, o meu repertório, se for perfil tecnicista, é um educador que eu conheço, chamado Demerval Saviani, que já é falecido. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que pegar o repertório que dá para várias teses e para todo e qualquer tema. Um deles é a própria Constituição Federal. Eu enfio a Constituição Federal para todo e qualquer tema. Medo de não saber usar repertório, não estou conseguindo anotar tudo. Quantos repertórios temos que usar? Bora lá, quantos? A grade de correção do Enem obriga apenas um repertório, desde que seja real, ou seja, antigamente tinha pessoas que inventavam repertório, tá? Não façam isso. Hoje em dia o avaliador pode tranquilamente observar se seu repertório é verdadeiro. É só abrir uma guia no Google, que ele corrige pelo computador, com acesso à internet. É só abrir o guia no Google que ele verifica. Então, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ter relação com o tema, seja direta, seja indiretamente, e ele tem que ter relação com a sua discussão, tá bom? Ele tem que ter relação com a sua discussão. Eu vou mostrar exemplo prático quando eu estiver lendo essa redação, tá bom? A redação, o Enem só obriga um repertório. Contudo, nenhuma redação nota 1000, nenhuma redação nota 900 mais, só coloca um. Então, eu sempre digo para os meus alunos, coloque pelo menos 3 repertórios. Coloque pelo menos 3 repertórios. Por quê? Eu vou para 3 agora, tá? Por que 3? Porque, além de garantir 200 na competência 2, que vai avaliar o repertório, a gente vai garantir os 200 na competência 3, que vai avaliar a nossa coerência, o nosso poder de argumentação. Qual é a função de um repertório na redação? A função dele é dar força, é embasar o nosso ponto de vista, já que a redação estilo Enem é mostrar um ponto de vista. É a mesma coisa assim, a quantidade de repertório interfere na nota, a quantidade pode interferir sim, tá? Se você colocar só um, muito bem colocado, como eles pedem, como eu expliquei agora, você vai ter 200. Mas você vai ter que se garantir muito para fazer uma argumentação forte sem repertório. E aí é muito difícil. É por isso que muitos de vocês nunca fecham a C3,
que é a terceira competência relativa à coerência, relativa à argumentação, relativa aos parágrafos de desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafo do texto, porque muitos não colocam repertório. E aí, nesse sentido, interfere na nota sim, porque é a mesma coisa assim, ó. A pessoa vai falar sobre vacina. Eu sou a favor da vacina. Eu sou a favor por quê? Porque minha vizinha tomou e não ficou doente. Argumento 1. Argumento 2. Eu sou a favor porque o médico fulano de tal disse que você previne doenças que são contagiosas, e com isso você evita, como é que fala? Atingir outras pessoas com a sua doença. Qual é o argumento que foi mais forte? Provavelmente é o argumento que tinha o médico. Ele é o meu repertório, é ele que dá força. É por isso que eu preciso de pelo menos 3. 1, para garantir o que a competência 2 coloca, e 3, para garantir o que a competência 3 nos obriga, que é a questão da coerência, tá? Deixa eu ver aqui. Camille, eu uso repertório simples e do dia a dia, inclusive não uso palavra rebuscada, pois gosto de fazer uma redação que todos possam entender. É exatamente isso. Olha aí, Camille já está no caminho certo. É exatamente isso. Repertório simples do dia a dia. Isso significa o quê? Se o seu dia a dia é usar citação, é usar Simone de Beauvoir, é falar de Pierre Bourdieu, ok, use isso tranquilamente. Mas se o seu dia a dia é assistir Netflix, é ouvir Anaconda, de Luísa Sonza, é ouvir Hoje Tem Cabaré, eu esqueci o nome do cantor, pode usar na redação. Isso é repertório e não tem problema nenhum, tá bom? E aí, palavras simples e rebuscadas. Isso é um erro que muita gente tem. Uma redação boa não é uma redação que tem palavras difíceis, rebuscadas. A não ser que seja esse o seu vocabulário. A não ser que essas palavras você esteja aprendendo naturalmente com o seu processo de aprendizado. Aí você coloca, mas não precisa ter, tá? Competência 1 é gramática, eles avaliam se a escrita está... Isso, competência 1 gramática, é avaliar se a escrita está certa. É tudo, é avaliar se a palavra está certa ou errada, é avaliar regência, concordância, vírgula, crase, palavras que estão repetidas, palavras que faltam, isso é gramática. Competência 1 é avaliar tudo. Qual seria o repertório do... pronto, eu respondi a questão do repertório do dia a dia, é o que você consome. Exatamente isso. Cuidado para não fugir do conteúdo, tá? Diz que vai ter um momento para pergunta também. Isso. E aí, vindo para cá, para a redação, eu quero mostrar na prática para vocês essas coisas que vocês estão perguntando. Então, observem aqui, tá? Essa primeiro, a introdução. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O texto, e aí, esse tema foi o tema do ano passado, que era para a gente discutir sobre a importância da certidão de nascimento, registro civil, que garante o acesso à cidadania e combate a invisibilidade social. É isso, tá? E aí o texto começa da seguinte forma. No célebre texto, As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetivada à medida que atinge a totalidade do corpo social. Isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Todavia, no contexto odierno, a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal, distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Nesse sentido, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estorvos a burocratização do processo de retirada do registro civil, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Bora lá. Depois vocês continuam a perguntar, tá? Depois eu continuo a responder. Mas bora focar aqui para tirar as dúvidas de vocês na prática, tá? Presta atenção. Até para vocês verem por que essa quantidade de linhas. Por que é isso? Por que aquilo? Essa é a introdução. O que é que tem que ter aqui? Esse primeiro período, essa frase, onde acaba na palavra cidadão, é o que a gente fala. Essa estrutura de redação é uma ideal para a gente seguir, tá? Por isso que eu peguei essa, que é uma estrutura bem simples e dá para a gente fazer. Essa daqui. O que é que tem nessa introdução que vocês também têm que colocar? Primeira frase, onde acaba na palavra cidadão, tá? Ela tem o quê? Isso é uma contextualização do tema. Você está apresentando o tema. Você está falando do problema do registro civil, da cidadania, da democracia, por meio de um repertório. O texto Cidadanias Mutiladas.
Esse repertório é real? Óbvio, ele existe. Ele tem a ver com o tema? Sim. O tema tem a ver com democracia. O tema tem a ver com cidadania e direitos. Por isso que tem a ver com o tema. Ela faz uso produtivo, que é relacionar isso com a discussão? Faz. De que modo? Quando ela vem continuar com a frase seguinte. Ela diz assim: todavia, no contexto odierno, ou seja, atualmente, a invisibilidade intrínseca à falta de documentação pessoal distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Ou seja, ela traz o tema falta de documentação pessoal distancia os brasileiros dos direitos. Ela está dizendo o quê? Deixa eu continuar. Nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estorvos a burocratização do processo de retirada do registro civil, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. O que ela está dizendo com isso nessa introdução? Ela está dizendo que ela está apresentando o tema invisibilidade por meio de uma contextualização. Ela trouxe um livro que fala sobre isso e ela está falando desse livro. É como se eu falasse, o médico tal fala sobre esse assunto e diz isso e aquilo. Contudo, diferente do que está nesse texto, que fala sobre democracia, na sociedade atual não acontece igual. Tanto é que muita gente não tem registro civil. É isso que está na redação. Depois disso, na última frase, ela vem dizer o porquê que as pessoas hoje em dia não têm acesso ao registro civil. É quando a gente vai colocar o que se chama de teses na redação. É basicamente dizer quem são os culpados do problema que aparece no tema. Entende? Então, nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania tem como estorvos burocratização, burocracia e indiferença de parte da sociedade, tá? Essas, burocracia e indiferença de parte da sociedade, são as teses que ela apresenta na redação dela. Significa o quê? Que nos desenvolvimentos ela vai argumentar, defender, falar sobre isso, que é o que a gente vai ver agora, entende? Então, em um parágrafo de introdução, vocês têm que fazer nesse caminho, contextualizar o tema com um repertório, relacionar esse tema com o tema, relacionar esse repertório com o tema e apresentar as teses de vocês. Quem é o culpado por não ter registro civil? Por muitas pessoas no Brasil não ter o registro civil. Quem é o culpado pela evasão escolar? Quem é o culpado pelos efeitos do sistema carcerário no Brasil? Essas são as teses de vocês, tá? E aí ela precisa defendê-las, certo? Esse aqui que é a maior dificuldade de vocês, fazer bons parágrafos de desenvolvimento. Então, presta atenção, tá? Ela aqui, ela no final do desenvolvimento dela, ela diz que vai falar sobre burocracia e indiferença social. Ela precisa seguir a ordem. No desenvolvimento 1, ela precisa falar sobre burocracia, e no desenvolvimento 2, ela precisa falar sobre indiferença social. Até essa alteração, se ela fizer o contrário, pode interferir na nota da competência 3, tá? E aí ela faz o seguinte, burocracia agora. Nessa perspectiva, é importante analisar que as dificuldades relativas à retirada de documentos pessoais comprometem o acesso à cidadania no Brasil, tá? Ela só está falando que ela vai explicar como funciona essa dificuldade relativa à retirada de documento. Burocracia. O que é burocracia? Dificuldade relativa à retirada de documento. Nesse sentido, ainda que a gratuidade do registro de nascimento seja assegurada pela lei de número 9.534 da Carta Magna é a Constituição Federal, os problemas associados à documentação civil ultrapassam a esfera financeira, haja vista que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, o que torna o processo lento e burocrático. Sob tal ótica, a realidade brasileira pode ser sintetizada pelo pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual afirma que a violência simbólica se expressa quando uma determinada parcela da população não usufrui dos mesmos direitos. Fato semelhante à falta de acesso à cidadania relacionada aos imbróglios da retirada de documentos de identificação no país. Imbróglios é o mesmo que problemas, dificuldades, obstáculos e por aí vai, tá? Bora lá. Estrutura desses desenvolvimentos. O que é que eles têm que ter? Essa primeira frase a gente chama de tópico frasal. É basicamente retomar a tese e o tema.
Se lá em cima, no final da introdução, ela diz que vai falar sobre burocracia, ela só está retomando, só está dizendo que vai falar sobre isso. É só isso. Depois disso é que começa a brincadeira. Aqui é onde começa a argumentação, tá? E aí vem, como é que eu vou fazer bons parágrafos de desenvolvimento? O que é que eu vou colocar no meu desenvolvimento para eu fechar a competência 3, que vai avaliar isso? Preste atenção. A competência 3, ela vai avaliar o seguinte: é coerência, é argumentação, é o quê? Eles são bem claros e eles colocam o seguinte: vai avaliar o poder que o participante tem de selecionar fato, informação e opinião em defesa de um ponto de vista. O poder de selecionar. Aí vem a questão. Quando a gente faz uma redação, normalmente, né, várias vezes, a gente pesquisa, né, isso, e aí a gente anota, faz o resumo, tal, tal, tal. E aí, o que é que acontece? A gente, no final das contas, acaba se deparando com páginas e páginas de coisas anotadas, e às vezes a gente nem sabe como é que organiza e coloca na redação. Às vezes coloca tudo, às vezes não coloca nada, não sabe selecionar. É esse poder de selecionar que vocês têm que trabalhar para poder colocar nos desenvolvimentos. Como que tu vai fazer isso? Como? A resposta é através das estratégias argumentativas. Quais estratégias de argumentação que vocês têm que ter para fazer bons parágrafos de desenvolvimento? E aí, deixa eu ler o desenvolvimento 2 para a gente poder pegar isso, tá? Vê só, resgatando o desenvolvimento 1. Ela fala que o problema é a burocracia. Fica muito claro que ela diz que o problema é a burocracia. Ela depois explica como que funciona essa burocracia. Ela diz que vai muito além da questão financeira e passa pela questão de vagas ofertadas, o que torna o processo lento. E ela finaliza trazendo um repertório, dizendo que isso é uma violência simbólica, porque muitos brasileiros acabam ficando sem documento e sem cidadania. É só isso que tem no desenvolvimento. A diferença é que tem de um modo muito bem feito. Perdão. Isso, Lana, certinho. Eu vou passar por esses aí que vocês estão falando, tá? E aí, o que é que acontece? Isso, estratégias argumentativas. Aí deixa eu ler o D2 para eu falar dessas estratégias argumentativas. 2 ou 3 textos de apoio. Tá, bora lá. D2. Outro sim. É válido destacar a ausência de engajamento social como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação, tá? Ela agora vai falar dessa falta de engajamento social da sociedade, ou seja, nós que sabemos determinados pontos, problemas, estamos cientes disso e não fazemos nada. Cadê? Fica claro, pois, que a indiferença da sociedade diante da importância de assegurar o acesso aos registros civis para todos os indivíduos, registros para todos os indivíduos, silencia a temática na conjuntura social, o que compromete a cidadania de muitos brasileiros. Haja vista que a posse de documentos pessoais se faz obrigatória para acessar os benefícios sociais oferecidos pelo Estado. Sob esse viés, é lícito referenciar o pensamento do professor israelense Harari, o qual, na obra 21 lições para o século XXI, afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, e favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Bora lá. Como é que eu vou fazer isso? Lembra que eu falei das estratégias argumentativas? Presta atenção agora, tá? Presta atenção. O que são estratégias argumentativas? O que é que eu vou falar nos meus desenvolvimentos? Estratégias argumentativas são maneiras de argumentar que vai fazer com que você faça bons parágrafos de desenvolvimento, tá? O que isso significa? E aí existem várias. Eu quero focar com vocês duas, de um jeito bem simples de falar. E finjam, eu gosto muito de dar esse exemplo, finjam que vocês são a criança chata, tá? Aquela criança chata que pergunta o tempo todo, e por que isso? E por quê? E por quê? E finjam que vocês são aquela pessoa que gosta de explicar, um leigo. Finja que a sua redação está sendo lida por alguém que não sabe absolutamente nada, tá? Bora lá. Como assim a criança chata? Aqui pergunta o porquê de tudo. Bora lá. Se tu falas que o problema
do Brasil na falta de registro civil é a burocracia do país. Aí o que é que vem depois? Por que é a burocracia? Aí tem a resposta. Porque torna o processo lento e burocrático. Por que torna o processo lento? Porque faz com que muita gente não tenha acesso. Por quê? Por que isso é ruim? Por que isso não é bom? Por que isso? Entende? A mesma coisa com toda e qualquer tese. Com toda e qualquer tese. Negligência governamental. Os desafios para combater a evasão escolar. Minha tese 1 no desenvolvimento 1. Negligência governamental. Por que a negligência governamental é um desafio? Porque o governo é omisso, ele investe pouco na educação, ele não dá estrutura suficiente, ele não dá transporte e por aí vai. Por que ele não faz isso? Porque ele não vê com a importância que deve a educação de qualidade no país. E por que isso é ruim? Porque isso faz com que as aulas sejam desinteressantes. E por quê? Isso resulta no abandono escolar. Essas perguntas vão fazendo com que você tenha respostas e transformá-las em parágrafos de desenvolvimento. A outra estratégia argumentativa é de imaginar que o seu leitor no Enem não sabe absolutamente nada. Por quê? Porque toda vez que a gente vai conversar com alguém que não sabe de nada, o que é que a gente faz? A gente tenta ser o mais claro possível. A gente tenta explicar o tempo todo para fazer com que o outro entenda. Exatamente isso que eu estou fazendo agora. Eu li a palavra imbróglio, então eu sei que nem todo mundo aqui sabe o significado dela. Então eu digo, isso significa problema, que é para não dificultar a tua interpretação aqui na aula. Eu disse o que significava outra palavra aí, que eu nem lembro. Carta magna. Aí eu fui e disse, isso é Constituição Federal. Porque eu sei que muitos de vocês aqui podem não saber. Então, eu vou explicar. A mesma coisa a vocês. Vocês estão falando agora que o problema disso é discriminação de parte da população. Tema do ano passado, estigma associado à doença mental. Do ano passado não, 2020. Estigma associado à doença mental. Qual é a tua tese 2, além de negligência governamental? Preconceito, discriminação de parte da sociedade. Use a estratégia argumentativa da explicação. Ou seja, o que é esse preconceito? Qual é a causa dele? Como ele ocorre? Qual é a consequência desse preconceito? Por que ele intensifica o estigma? Por que ele causa? Por que ele é tão nocivo para essa sociedade? Essas perguntas vão te gerar respostas para te construir um parágrafo de desenvolvimento. E, depois que você coloca o seu repertório, você fecha um excelente parágrafo de desenvolvimento. Então, você vai seguir a estrutura. Qualquer tese que for, você vai fazendo perguntas. Faça perguntas e vá respondendo. Como é que eu vou saber onde é que eu vou parar nas perguntas? Qual é o limite? Lembra do limite de linhas? É no máximo 8 linhas, estourando 9. Mas bora trabalhar com 8 linhas. Sabendo que tu tem que colocar repertório, e um repertório nunca pode ser, a apresentação do repertório nunca pode ter uma quantidade de linhas a apresentação do repertório, ou seja, essa parte que eu falo sobre Pierre Bourdieu, nunca pode ser maior do que a quantidade de linhas de argumentação em desenvolvimento, em parágrafos de desenvolvimento. É por isso que muitas vezes vocês também não fecham a competência 3. Se empolgam falando do filme, da série, da citação, e não falam nada sobre o tema, não argumentam sobre o tema. Então, o limite vai ser esse, certo? Saiba, sobretudo para quem ainda não tem muito domínio, vá pelo limite de linhas. Meu limite é esse, 8 linhas em parágrafos de desenvolvimento. Então, eu vou fazendo perguntas e vou respondendo, e quando chegar no meu limite, eu vou parar. Sabendo que eu ainda tenho que ter repertório, então esse é meu limite, tá? E aí, a gente vem para o parágrafo de conclusão desse texto. O parágrafo de conclusão do texto, ele é avaliado na competência 5 na redação do Enem, tá? A competência 5 é uma exigência só da redação do Enem. Só o Enem tem essa exigência, o que não impede que vocês façam isso em outras redações, não tem problema nenhum. Às vezes é até bom seguir a mesma estrutura, não tem problema nenhum. Tá? E aí, o que é uma conclusão em uma redação do Enem, tá? Uma conclusão em uma redação estilo Enem é quando vocês vão sugerir uma proposta de intervenção que minimize, sane, resolva minimamente o problema levantado no texto. Então, qual foi o problema levantado no texto? Burocracia e falta de engajamento social. Esse foi o problema levantado no texto. Então, são esses problemas que vocês têm que resolver.
tá? Tem critérios para fazer isso? Tem. Primeiro deles, eles avaliam se a proposta de intervenção respeite os direitos humanos, certo? Antigamente, a redação era zerada se você não respeita os direitos humanos. Ela era zerada. Hoje em dia, o STF, o Supremo Tribunal Federal, retirou isso e eles zeram apenas a competência 5, certo? Ou seja, você tem 0 na competência 5, o que não vai fazer com que você chegue nos 900, tá? Então, primeira coisa é essa, respeitar os direitos humanos na redação. Segundo ponto, fazer uma proposta que seja possível de ser realizada. Não é nada, então não precisa se preocupar em devemos acabar com a desigualdade no mundo. Não é possível, se nem nossos governantes conseguiram ainda, imagine nós, entende? Então, é algo pequeno, algo que é possível de se fazer, certo? Terceiro ponto, isso mesmo aqui, ó, o que Luísa falou. Tem que tomar cuidado, porque tudo que colocar na redação você tem que resolver. Exatamente isso. É exatamente isso que é avaliado na competência 3. Colocar na redação para resolver é na proposta de intervenção. Se eu resolvi ou não, vai ser avaliado na competência 3, certo? Que é a competência do projeto de texto, coerência, argumentação. Entende? Então, quando a gente fala isso, é proposta de intervenção, respeitar os direitos humanos, relacionar aos problemas que você coloca na redação, tá? Por isso a questão da seleção do que é importante nos desenvolvimentos, porque se você coloca demais, você não vai poder argumentar sobre, tá? Proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, que seja relacionada e que resolva minimamente a discussão, tá? Que você desenvolve e que seja detalhada. Aí é que vem um segredo para tirar 200 na C5. Eles pedem, eles obrigam que a proposta de intervenção tenha 5 elementos obrigatórios, que são agente, ação, efeito, modo meio e detalhamento. O que é isso? Ação é o que vai ser feito para resolver esse problema da burocracia no país. Agente, quem é que vai fazer esse problema? Efeito, com qual objetivo esse problema com qual objetivo essa ação deve ser feita? E modo meio, por meio de quê? Através de quê? Com qual recurso essa ação vai ser feita? E por último, detalhamento, que vai ser sempre uma informação a mais, ou da ação, ou do agente, ou do modo meio, ou do efeito, tá? Então, bora lá na prática agora. Torna-se imperativo, portanto, que cabe ao Ministério da Cidadania, como importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, facilitar o processo de retirada de documentos pessoais no Brasil. Tal medida deve ser realizada a partir do aumento de vagas ofertadas diariamente nos principais centros responsáveis pelos registros civis, além do estabelecimento de um maior número de funcionários, a fim de tornar o procedimento mais dinâmico e acessível, bem como garantir o acesso à cidadania aos brasileiros. Ademais, fica a cargo do Ministério das Comunicações estimular o engajamento social por meio de propagandas televisivas e nas redes sociais, com o fito de dar visibilidade à temática e assim assegurar os direitos cidadãos. A gente vai identificar cada um deles. Quem, como e o que mais. Bora lá, Stephanie. Agente, ação, efeito, modo meio e detalhamento. Eu vou identificar agora nesse parágrafo, tá? O problema, primeiro, não era burocracia. Se burocracia é dificuldade de ter acesso a documento, como é que eu vou resolver isso? Não precisa ser nada difícil, não. Se o problema é dificuldade, como é que eu vou resolver isso? Tornando isso fácil. É exatamente o que ela faz. Na segunda linha, ela escreve isso, ó, facilitar o processo de retirada. É só isso, tá? Aí, bora lá. Torna-se imperativo, portanto, que cabe ao Ministério da Cidadania, agente. Esse é o agente. Ministério da Cidadania é o agente, tá? Como importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros. Que é isso? Isso daqui é uma informação a mais desse agente. É uma informação a mais do Ministério da Cidadania. Essa informação a mais a gente chama de detalhamento do agente. Minhas redações, eu sempre detalho o agente. Para mim, é muito mais fácil, é mais prático, é mais objetivo. E eu vou sempre por esse caminho.
Então, eu faço assim, ó, redação na área da educação. Cabe ao Ministério da Educação, agente responsável pela organização educacional do país. Cabe ao Ministério da Economia, agente responsável pela organização econômica do país. Cabe ao Ministério da Cidadania, agente responsável pela garantia dos direitos dos cidadãos do país. É só isso. É dizer quem é o agente. Cabe às mídias, agente responsável pela divulgação em massa das informações. Cabe à família, agente responsável ou agente social responsável por causa disso, disso e daquilo, tá? Agente disso e daquilo. Agora, observem, por que eu estou repetindo isso? Agente responsável por isso. E agentes diferentes. Agente responsável por aquilo. É a forma que você já tem de fazer o seu modelo pronto de redação, tá? É a forma que você já tem de fazer o seu modelo pronto de redação. Você só vai mudar aquilo que for para o tema, tá bom? Você só vai mudar aquilo que for pertinente ao tema de vocês. Esse tema é registro civil. O outro tema é sobre evasão escolar. A estrutura vai ser exatamente a mesma. O que vai mudar vai ser o assunto que é diferente. E é isso que vai fazer com que você escreva cada vez mais rápido, tá? Então, voltando. Ministério da Cidadania, agente. Como importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, detalhamento desse agente. Facilitar o processo de retirada de documentos pessoais no Brasil, ação. Facilitar é fazer algo, ação. Como é que eu posso deixar claro meu padrão de redação, o seu esqueleto, deixar claro que isso é uma ação? Sempre inicie uma ação com um verbo, eu gosto muito de sugerir, um verbo no infinitivo, e aquele que termina em AR, ER, IR ou OR. Exemplos. Cabe ao Ministério da Educação investir na educação do país. Cabe ao Ministério da Saúde investir, facilitar o acesso à saúde. Cabe às mídias divulgar a informação sobre isso e aquilo, tá? Agente, detalhamento do agente e ação. O que é que vai vir agora? Elemento modo meio. Percebam que ela vai explicar por meio de quê? Através de quê? Esse processo de retirada deve ser facilitado. Como que ela vai ser facilitado? Tal medida deve ser realizada a partir do aumento de vagas ofertadas diariamente nos principais centros responsáveis pelos registros civis, além do estabelecimento de um maior número de funcionários. Até aqui. Até essa vírgula vai ser o elemento modo meio. Ela está explicando como que esse processo de retirada vai ser facilitado. Como que isso vai ser facilitado? Agora, como é que eu posso deixar claro para o meu avaliador do Enem que isso é modo meio, utilizando expressões que são indicativas de modo meio, ou seja, tal medida deve ser realizada a partir de. Isso daqui indica modo meio. Ou tal medida deve ser realizada através do aumento. Tal medida deve ser realizada por meio do aumento. Entende? Continuando. A fim de tornar o procedimento mais dinâmico e acessível, bem como garantir o acesso à cidadania dos brasileiros. Aqui é elemento efeito. Elemento efeito é o quê? Dizer qual é o objetivo da ação, ou seja, qual é o objetivo de facilitar o processo de retirada de documentos? Qual é o objetivo? Tornar o processo dinâmico, acessível e garantir o acesso à cidadania, já que é isso que ela discute na redação. Entende isso? E aí ela diz o seguinte, cadê? A fim de, o que é isso? É a expressão que vai deixar clara que esse elemento é efeito. Vocês precisam fazer isso. Por isso que eu sempre digo que é técnica, é estratégia. Vai ser sempre a mesma coisa, só vai mudar a forma para adaptar ao tema. Então, a fim de tornar, qual é a outra palavra que eu poderia fazer? Com o efeito de tornar, com o fito de tornar, com o objetivo de tornar o procedimento mais dinâmico, mais acessível, e por aí vai, tá? Então, para fechar essa partezinha, agente, detalhamento do agente, ação, modo meio e efeito. 5 elementos, tá? E o que é que vem depois nessa conclusão? O que é que vem depois nessa conclusão aqui? Se a live vai ficar salva. Gente, depois do elemento modo meio, faz o quê?
Nesse caso, nessa proposta que eu li agora, depois desse elemento modo meio, tem o elemento efeito, tá? Elemento efeito, que é o objetivo da ação. Isso, é exatamente as técnicas. É o que eu costumo dizer. Minha proposta de intervenção, independente do tema, eu começo assim, ó. Faz de conta que o tema é sobre educação. Eu sempre coloco. Portanto, cabe ao Ministério da Educação fazer isso, isso e aquilo. Não, perdão. Portanto, cabe ao Ministério da Educação, agente responsável pela organização educacional do país. Botei agente e detalhamento do agente. Fazer isso, isso e aquilo. Ação, vírgula, através de. Esse através de é meu elemento modo meio. Ponto, aí coloco. Tal ação pode ser feita com objetivo de, e aí coloco fico com os 5 elementos. O efeito é com objetivo de, exatamente. Efeito significa objetivo. É porque o Enem coloca essa palavra, efeito, tá? E aí entendam exatamente isso. Efeito é objetivo. Então, por isso, você pode usar a palavra objetivo na redação, sem problema nenhum. Objetivo, efeito, fito, intuito, intento, tudo isso significa uma única palavra, objetivo, tá? O que tem aqui no final? Ademais, fica a cargo do Ministério das Comunicações. O que é isso? Outro agente. Isso aqui é um agente, Ministério das Comunicações. Estimular o engajamento social, a ação, por meio de propagandas televisivas e nas redes sociais. Elemento modo meio, por meio de confito, olha, elemento efeito, confito de dar visibilidade à temática e assim assegurar os direitos dos cidadãos. Elemento efeito. Essa proposta, aí vejam só, lembrete não haver com o Enem. Não pode fazer proposta de intervenção na FUVEST. Isso é. Lembrete nada a ver com o Enem. Entendi agora. Isso. É uma especificidade da redação do estilo da FUVEST. Exatamente isso. A redação FUVEST obedece à mesma estrutura. Parágrafo, letra legível, quantidade proporcional de linhas entre parágrafo, mas uma proposta de intervenção não é obrigatória na redação estilo FUVEST. Voltando para cá. E aí, o que acontece? Essa proposta de intervenção aqui tem 2 intervenções. Tem 2 propostas de intervenção. A primeira resolve o problema da burocracia e a segunda resolve o problema da falta de engajamento social de parte da população. A primeira tem 5 elementos e a segunda só tem 4. Por que uma redação nota 1000? Por que foi 200 nessa C5? Porque o Enem, a grade de correção do Enem, só obriga uma proposta de redação com 5 elementos. Se você faz 2 e faz 5 com uma delas, eles vão avaliar a mais completa na redação do Enem. E isso é bom, porque você não precisa se preocupar em colocar esses 5 elementos na tua proposta de intervenção. Não precisa, entende? Então, minhas redações, a do ano passado, eu tirei 200 na C5, que é a nota máxima, né? Na C5. E aí, eu fiz isso. Minha primeira proposta de intervenção para resolver o problema do desenvolvimento 1 foi com 5 elementos, e a minha segunda, para resolver o problema do desenvolvimento 2, foi com 2 elementos, agente e ação. Só isso, tá? Por quê? Porque eu não preciso, eles ainda não nos obrigam, que é uma coisa muito boa, fazer a redação, fazer intervenção com os 5 elementos das 2 intervenções. Agora, eu tenho que fazer 2 propostas, basta fazer só uma. Qual é o critério que eu vou usar para isso? Por que se faz 2 propostas, algumas, e por que algumas fazem uma? O critério é o seguinte: lembre sempre que o que você desenvolve nos desenvolvimentos, o que você explica neles, vou falar da soma dos pontos, tá? O que você explica neles, explico sim, tá? Deixa eu só finalizar essa parte aqui para a gente não misturar. O que a gente explica, o que a gente explica, ó? O que a gente aponta nos parágrafos de desenvolvimento 1 e 2, precisam ser resolvidos minimamente, certo? Precisam ser resolvidos minimamente. Então, o que acontece com isso? Eu preciso garantir isso. A proposta de intervenção para o Enem, para o avaliador ver que eu resolvi. Então, se eu levanto 2 problemas nos desenvolvimentos, é por isso
que normalmente se faz 2 propostas de intervenção, para garantir que eu resolva os 2 problemas. Por isso que tem que ser proposta relacionada à problemática do seu texto. Agora, eu consigo fazer uma única proposta e resolver os 2 problemas? Eu consigo. É só fazer uma ação maior. Eu poderia colocar assim, ó. Cabe ao Ministério da Cidadania, como importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, facilitar o processo de retirada de documentos pessoais no Brasil. Além disso, o Ministério das Comunicações também poderia estimular o engajamento social de propagandas. E ponto. E continuar o resto até a palavra brasileiros. Colocando só isso que eu acrescentei para vocês, eu resolveria o problema do D2. E fecha, tá? Agora, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que, sobretudo para quem não tem domínio ainda da estrutura, para quem ainda não entende muito bem uma estrutura de uma redação estilo Enem, faça 2 propostas de intervenção. Fica muito melhor para que vocês garantam uma nota 200 na competência 3, tá? Porque a competência 5 só basta uma com 5 elementos, com aqueles 5 elementos. Só basta uma. Mas, para garantir resolver os 2 problemas, faça 2. E aí, por isso a necessidade de ter quem corrija as redações de vocês. Porque tem gente que até faz 2 redações, já chegou aluno para mim assim, que faz duas propostas de intervenção, mas não resolve os problemas do desenvolvimento. Como é que ele vai saber? Então, eu preciso dizer. Então, já teve gente que fez uma só proposta de intervenção, mas não conseguiu resolver os 2. E o único que resolveu não tinha a ver com o que ele discutiu, entende? Eu lembro que foi uma mais ou menos assim, sobre meio ambiente ecologicamente, falo sim. Pronto, depois que eu finalizasse aqui, eu retomo isso aqui para vocês. Sobre meio ambiente ecologicamente saudável. Ele falou sobre jogar lixo na rua. O desenvolvimento dele foi esse. Falta de engajamento social. Nós, parte da população que joga lixo na rua. E isso é ruim para o meio ambiente, obviamente, né? E aí, como foi que ele resolveu? Ele disse que... Como assim, 5 elementos? Perdi essa parte. Acorda, Stephanie. Presta atenção. E aí, como foi que ele resolveu o problema de lixo? Ele botou lá na conclusão: é preciso que as empresas construam canudos biodegradáveis. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vai perder na competência 3. Produtos biodegradáveis é bom para o meio ambiente? É óbvio que é. Mas isso resolve o problema da sociedade que joga lixo na rua? Não. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter quem corrija a redação direitinho, entende? Aí, pronto. Eu queria fechar essa parte de estrutura com vocês, o que é muito importante. Eu queria fechar com vocês essa parte da macroestrutura, tá? Essa parte do que tem que ter de fora. Letra legível, parágrafo, quantidade de linhas proporcionais entre os parágrafos e microestrutura, introdução, desenvolvimentos e conclusão. Entender que cada parágrafo tem uma função. A introdução tem a função de apresentar o tema. Os desenvolvimentos têm a função de explicar sobre esse tema. E a conclusão tem a função de finalizar essa discussão. A diferença é que numa redação estilo Enem, essa finalização tem que vir com uma proposta de intervenção com os 5 elementos, Stephanie. Ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Tem que vir com isso, certo? E com isso, a gente consegue entender. Vejam que cada parte dessas que eu disse para vocês está dentro de uma frase. É um período, gramaticalmente falando, é um período, mas para ser bem objetiva, frase grande, tá? Vejam essa introdução. Tem 3 frases dentro dessa introdução. É essa estrutura que vocês têm que seguir. Sobretudo, quem ainda não tem muito domínio. É um primeiro detalhe. Até porque que se tu faz uma redação e não coloca um único ponto, um parágrafo de 7 linhas, e não tem um único ponto, você vai perder ponto na competência 1 relativa à gramática. Não se faz um parágrafo de 4, 5, 6, 8 linhas e não enfia um ponto no meio, dentro dele. Não separa ele em frases menores, tá? Então, isso daqui eu queria fechar para vocês com isso daqui, que é extremamente importante, a base para que vocês consigam construir um caminho certo para fazer um esqueleto de vocês, para poder entender como é uma redação e o que é que tem que ter nela, tá? Aí agora, com mais calma, eu consigo
agora com mais calma, eu consigo, como é que fala? Responder as perguntas de vocês, tá bom? Aí, bora lá. Deixa eu fazer um apanhado. Como assim? Deixa eu fazer um apanhado e eu quero responder uma pergunta que eu vi que alguns de vocês responderam, mas incompleta. Apanhado das 5 competências, tá? Bora lá. 5 competências do Enem, as que vocês têm que seguir, tá? E como é pontuada. Você falou sobre a 4. Não, eu vou falar sobre a 4 agora, tá? 5 competências, tá? Cada uma delas vale 200 pontos. É por isso que a nota máxima na redação do Enem é 1.000 pontos. É por isso, tá? É como se a redação de vocês fosse corrigida 5 vezes. Para cada leitura, a gente avaliasse um ponto específico, uma competência específica. Mas, obviamente, a gente não lê a redação de vocês 5 vezes por causa da experiência que já se tem, né? Não é assim que funciona. Mas, para vocês entenderem mais ou menos. Então, na C1, tem lá, relativa à gramática. Fulaninho fez como? Tem muito erro, tem pouco erro? Eita, tem pouco erro, então é 160. Na C2, na C3, na C4, C é de competência, tá? Na C4, na C5, dá quanto? Eita, faz de conta que tirou 200 nas 4 e 160 só na primeira. É por isso que a nota de fulaninho é 960, tá? É mais ou menos isso que vocês têm que entender. Aí, bora lá. Resumão das competências. Competência 1, tá? É referente à gramática no seu texto, ou seja, crase, pontuação, acentuação, vírgula, regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, paralelismo sintático, tudo de gramática é avaliado na sua redação, tá? É avaliado na sua redação. Vou falar assim, eu acho que é TEFA, vou falar assim, tá? Tudo tem que ser avaliado na redação. É avaliado na redação. Como é que você vai fazer para tirar 200 na C1? Você não vai comer uma gramática, você não vai se preocupar com isso. A competência 1, a gente faz do erro à teoria, ou seja, você vai se ligar só naquilo que você erra. Então, se Stephanie erra crase e vírgula, é só isso que ela vai estudar. Competência 2, atendimento à estrutura do texto, isso aqui que eu mostrei para vocês. Se fez uma redação com parágrafos, se atendeu ao tema e não fugiu do tema, e repertórios, tá? Quando eu fechar C5, eu falo dos repertórios. E o uso do repertório é avaliado na C2. Se o repertório não é inventado, se tem a ver com o tema e se tem a relação com a discussão. Exatamente isso que faz aqui, nessa estrutura. E aí, o que acontece? Competência 3, a parte da argumentação, relativo aos desenvolvimentos nos textos de vocês. Esses desenvolvimentos aqui, que eu expliquei para vocês, tá? Isso aqui vai ser avaliado na competência 3. É avaliado só isso? Não. É avaliado o que se chama de projeto de texto, ou seja, se você faz uma proposta de intervenção relacionada a isso, se você faz teses, se você explica tudo que você coloca. Competência 4, os famosos conectivos, tá? Que podem ser, foi isso que eu vi que responderam incompleto, podem ser só a conjunções, ou seja, portanto, mais, contudo, pois, porque, podem ser isso, ou palavras sinônimas, tá? Para não repetir sem necessidade, você perde ponto se você repetir palavra sem necessidade na redação, usar um verbo, usar um advérbio, usar um pronome, tudo isso é elemento coesivo para evitar repetição desnecessária e para dar articulação entre ideia, frase, período e entre os parágrafos, tá? E entre os parágrafos, a gente tem essa articulação aqui, ó. Nessa perspectiva, é um conectivo ideal para iniciar o D1, outro sim para iniciar o D2 e o portanto para iniciar a conclusão. E também tenho o próprio conectivo de vocês para toda a redação, para vocês ficarem trocando. Então, a minha redação, eu inicio o meu D1 com sob esse viés. O meu D2, além disso, e a minha conclusão com portanto. É isso.
E a competência 5 vai avaliar isso daqui, a proposta de intervenção de vocês, tá certo? Para que vocês façam uma minimização do problema, mas com os 5 elementos, de forma detalhada e respeitando os direitos humanos. E aí a gente fecha as 5 competências. É por isso que se fazem essas coisas nas redações do estilo Enem. É por isso que vocês veem repertório, é por isso que hoje em dia a gente vê uma Bíblia, é por isso que hoje em dia a gente vê filme, série, novela na redação. É por isso que a gente vê exatamente essa estrutura, porque é avaliado, é isso que nos é solicitado, tá? E aí, a senhora vai... cadê? Vai falar do repertório. Pronto, eu quero dar agora para vocês 3 exemplos de repertórios que a gente pode usar para toda e qualquer redação, tá? Por que 3? Porque a gente vai, como é que fala? Tem que levar 3 repertórios para a redação de vocês. Porque não é ideal que vocês usem apenas um ou apenas 2, certo? E aí, por causa disso, eu vou dar 3 exemplos que aí vocês têm que levar. Primeiro exemplo, Constituição Federal. Dá para usar a Constituição Federal para todo e qualquer tema. Dani, fala sobre coerência e coesão. A questão da coerência, eu falei quando eu estava falando dos desenvolvimentos, Camille. A competência 5 e o 4, por que 4? Não. A quantidade de parágrafos não tem a ver com a quantidade de competência, não, tá? São 5 competências. A quantidade de parágrafo tem a ver com a estrutura de um texto, certo? Preste atenção a isso. A estrutura de um texto, ou seja, eu preciso de introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiro parágrafo de toda a redação é uma introdução. O último parágrafo de toda a redação é uma conclusão. Os desenvolvimentos é que vão ser a parte que eu vou discutir. Em uma redação estilo Enem, normalmente se faz 2 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque a gente coloca 2 teses. Olha essa daqui, que foi sobre burocracia e discriminação. Entende? Foi sobre burocracia e discriminação. Eu preciso explicar cada coisa em uma tese, em um parágrafo diferente. Então, por isso, 4, tá? Tem redações que fazem 5 parágrafos? Tem, mas é desnecessário, tá? Por isso que 4, mas aí é diferente, tá? Quantidade de parágrafos tem a ver com a estrutura do texto. Competências são 5, tá? Voltando. Constituição Federal é um que eu sempre digo para vocês que dá para usar para todo e qualquer tema. Por quê? Porque a Constituição Federal é um arquivo, tá? Que a gente pode pegar, é um arquivo que, um arquivo foi ótimo, é a lei pela qual o Brasil rege, o nosso país se rege por isso. Ou seja, toda e qualquer lei que a gente imaginar tem na Constituição Federal. Toda e qualquer lei que a gente imaginar tem nela. Contudo, existe uma coisa muito interessante chamada falha legislativa. Independente da lei, ela nunca é punitiva o suficiente para determinado grupo social. E é esse gancho que você vai pegar para colocar para todo e qualquer tema. Ou seja, redação sobre evasão escolar. A Constituição Federal, documento jurídico mais importante do país, garante ao cidadão educação de qualidade e permanência na escola. Minha contextualização. Contudo, é possível perceber que há uma distância entre teoria e prática, uma vez que há a evasão escolar, contrariando o que prevê a Constituição Federal. E aí eu consigo fazer o link e, por último, eu exponho as teses. Dessa forma, é preciso tecer comentários sobre gravidez precoce e negligência governamental. Entende? Sei lá, estigma associado à doença mental. A Constituição, documento jurídico mais importante do país, garante ao indivíduo saúde de qualidade. Contudo, é possível perceber que isso não condiz com a prática, uma vez que há preconceitos relativos para pessoas que têm doenças psiquiátricas. Então, é esse gancho que você vai pegar para todo e qualquer tema. Segundo exemplo de repertório, esse aqui que tem nessa redação. Aqui, ó, cadê? Violência simbólica. Nesse desenvolvimento 1, ela fala o seguinte, ó. Violência simbólica. Sob tal ótica, a realidade brasileira pode ser sintetizada pelo pensamento. E qual seria a proposta de intervenção acima da Constituição? Não.
A proposta de intervenção não tem a ver com repertório, não. A proposta de intervenção tem a ver com o problema que você discute. O repertório é o que eu estou usando para dar base, para contextualizar o meu tema. A proposta de intervenção vai ser em cima da tese. Então, no exemplo sobre evasão escolar, eu falaria sobre negligência governamental e gravidez precoce, por exemplo. Então, minha proposta de intervenção seria sobre para resolver a questão da negligência e da gravidez precoce que fazem com que muitos alunos saiam da escola precocemente, tá? Repertório 2. Sob tal ótica, a realidade brasileira pode ser sintetizada pelo pensamento de Pierre Bourdieu, que afirma que violência simbólica se expressa quando determinada parcela da população não usufrui os mesmos direitos. Aqui, ó, esse é o gancho. Você pode colocar exatamente essa parte dentro do seu modelo pronto de redação. A violência simbólica é o quê? Quando determinada parcela da população não tem os mesmos direitos. Isso você pega para todo e qualquer problema social. Ou seja, tudo de minoria social, a gente vai esquecer, a gente vai aprender a pensar criticamente. Não é apenas sobre mulher, preto, gordo ou comunidade LGBTQIA+. Vai para além disso. Ou seja, pessoas que têm deficiência, de algum modo, elas não têm seus direitos tolhidos, então é uma violência simbólica. Uma coisa que parece nada a ver. O movimento sem terra não tem seus direitos tolhidos, então é uma violência simbólica. Os presidiários que ficam em superlotação, com problemas de pele, prejuízos psicológicos, não têm seus direitos tolhidos, então é um exemplo de repertório. É isso que vocês têm que fazer, ampliar a mente de vocês para além do que está na cara, né? Para além do que está na superfície. E um outro exemplo, eu quero dar uma citação que é muito usada, de um cientista, tá? Albert Einstein, a maioria conhece, obviamente, que ele diz o seguinte: é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, tá? Ele quer dizer o que com isso? Primeira coisa no uso de citação é compreender o que isso quer ser dito, né? E aí, quando ele fala isso, né, a gente usa para todo e qualquer tema em que tenha como problema um preconceito de parte da sociedade. E assim a gente consegue entender e relacionar nossos repertórios e nossas teses para todo e qualquer tema, entende? Pronto. E aí, né, eu vi aqui que tem muitas e muitas e muitas perguntas de vocês, né? E são perguntas que se repetem de vários alunos que eu tenho, né? E infelizmente, né, eu não consigo, a gente não vai conseguir responder tudo agora em 1 hora e meia, né? Vocês precisam ficar aqui com atenção, né? Vocês precisam aprender isso que eu coloquei agora para vocês. E aí, por causa disso, para a gente, né, poder pegar, dava para ficar aqui, né, até 9, 10, 11 horas, vocês tirando várias e várias dúvidas, mas é praticamente impossível, né? Então, por causa disso, eu quero oferecer, primeira coisa, né? Quero perguntar se vocês estão entendendo, compreendendo, se estão gostando. Quero agora ouvir vocês. Aqui, ó. Essa daqui, ó, que eu queria responder de Camille, se ele coloca textos de apoio. Sim, aham. Na redação estilo Enem, tem sempre texto de apoio, na maioria delas, tá? Só que aí, 4 textos motivadores numa redação estilo Enem. Inclusive, é muito mais preciso compreender essas técnicas. É exatamente isso. Mas é preciso que sim, 4 textos motivadores na redação estilo Enem, tá certo? E são textos, hoje em dia, mistos, tá? Texto verbal, ou seja, só texto, só palavra, e 2 textos de linguagem mista. Então, tem
Por isso que é importante a gente trabalhar interpretação de texto, tá certo? Já dá para fazer uma redação? Dá. Muito bem, Eduarda, dá sim. Gostei muito. E aí, por isso que é importante a gente trabalhar interpretação de texto, a gente trabalhar linguagem não verbal, porque os textos motivadores no Enem são, além desses textos de palavras e tal, tem infográfico como texto motivador, mapa, cartoon, tirinha, charge. Mas aí sim, vocês têm como apoio 4 textos motivadores depois da proposta de redação. Paulo, eu adoro ter você como aluno. Vem aqui, acho que tinha visto Evelyn também, que também é minha aluna. Ainda tem uma certa dificuldade em como começar, mas acredito que com a prática. É exatamente isso, Derek. É a prática que vai fazer a gente sair. Pode repetir como começa o D1 e o D2. Sim, bora lá. Ó, o D1 e o D2, como é que a gente começa? Tá? Primeira coisa aqui, ó, preste atenção. Deu para entender muito bem, apesar de eu ter um conhecimento prévio sobre o assunto, mas gostei muito de você explicar de forma simples e clara, que facilita muito. Eu gosto muito disso, eu prefiro. Obrigada. Aqui, ó. Mesmo em cima da hora, dá tempo, tranquilamente. Pode ter certeza que ainda dá tempo de tirar 900 mais, tá? Ó, aqui, ó. Atenção a essa parte agora. Como fazer os desenvolvimentos, tá? Primeira coisa, estrutura. Estrutura. Não sabe de nada, não tem base. Se liga, teu desenvolvimento vai ter que ter, primeira coisa, 4 frases, tá? Pensa isso, 4 frases. Esquece a palavra período. 4 frases. A primeira das frases vai ser o tópico frasal, certo? Vai ser o tópico frasal, que é essa primeira frase que tem na palavra Brasil, que acaba na palavra Brasil. Aqui, ó. Estão vendo? Pronto. Isso aqui é o tópico frasal. Tu só vai retomar a tese e o tema. A frase 2, você pode fazer um pouquinho maior. Então, pode ter de 3 a 4 frases. A frase 2, você vai apresentar o repertório. E a última parte, no seu desenvolvimento, que é a frase 3, você vai argumentar sobre ele, tá? E estrutura. Quantas linhas cada uma dessas coisas? Cada uma dessas coisas. 2 linhas, o tópico frasal. A referência é o papel, tá? A referência é o papel. 2 linhas de tópico frasal. A parte do repertório, 3 linhas no máximo é suficiente. E 4 linhas, 3 linhas de argumentação. É suficiente também. 3, 4 linhas de argumentação é suficiente também, tá? Isso, estrutura. Agora, argumentação, o que é que vocês vão fazer, como é que vocês vão construir, vocês vão pensar nas estratégias argumentativas. Ou seja, independente da tese, tu vai seguir isso aqui. Isso para todo e qualquer tema. Todo e qualquer tema. Qual é a estratégia argumentativa da tese? Pergunta o porquê, tá? A tese é burocracia que tem esse problema. Por que a burocracia é um problema? Qual é a consequência da burocracia ser um problema? Por que a burocracia intensifica esse problema, tá? E da explicação, a mesma coisa. Outro exemplo de tese. Eu quero dar teses diferentes para vocês verem que é a mesma coisa que se repete, que é um padrão. Negligência governamental no tema sobre cigarro eletrônico. Por que o cigarro eletrônico? Por que a negligência governamental é um problema no uso do cigarro eletrônico atualmente? Por quê? Porque eles sabem que é nocivo, mas não fazem campanha suficiente para divulgar isso. Por quê? De que forma ele intensifica esse problema? Como que ele é omisso? Tá? Negligência governamental no que diz respeito ao estigma associado à doença mental. Por que a negligência intensifica? De que forma acontece a negligência governamental? Como é que eu posso dar exemplos disso? É essa linha, essas perguntas que tu tem que seguir para poder argumentar, tá? Temas. Olha, para os meus meninos agora, eu estou colocando temas que, obviamente, são atuais, né? Mas eu gosto muito os últimos que eu estou colocando agora, sobre eixo, cada tema tem que ser sobre eixo temático diferente, que é o que vai garantir que a gente aprenda a escrever sobre qualquer tema no dia do Enem, tá? Então, eu já coloquei sobre cigarro eletrônico, o tema foi o tabagismo do século XXI, o uso do cigarro eletrônico e suas implicações na sociedade atual.
tabagismo, tá? Do século XXI. O uso do cigarro eletrônico e suas implicações na sociedade atual. O outro mais recente, a importância dos meses conscientizadores na sociedade atual. Ou seja, meses que a gente tem sobre Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Fala sobre isso, sobre evasão escolar, sobre cancelamento. Então, é muito interessante que vocês escrevam sobre esse tema. Cadê? Tema que vai cair. Não, não sou dessas que dá spoiler de tema do Enem. Sem nenhum problema eu digo isso. Não sou. O que é que eu faço? Eu acho que tu chegou no final, não foi? Cadê? Eu tinha dito no início da aula aqui, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Eu tinha dito isso no início da aula. Eu fiz a redação no ano passado para testar meu método, tirei 900, assim como os meus alunos, que também tiraram, e tiraram muito mais que 900, né? Muitos deles. E nós não escrevemos absolutamente nada sobre registro civil, que foi o tema do ano passado. Eu não fiz nenhuma redação sobre isso. O que foi que eu fiz? Eu escrevi, a gente aprendeu sobre a técnica, a gente aprendeu sobre tese, sobre repertório, e isso que eu esqueci o nome, quem perguntou, repertório que dá para usar sobre todo e qualquer tema que eu respondi essa pergunta. A gente aprendeu sobre isso. A gente aprendeu sobre argumentação, sobre como fazer bons parágrafos de desenvolvimento e o que pede as competências avaliativas. Foi isso que a gente aprendeu para poder fazer isso. Não tem nenhum problema. Eu digo isso, inclusive, com orgulho. Não escrevi nada sobre registro civil, mas apareceu esse tema na redação do ano passado. Não gostei, tá? Mas fiz e tirei nota boa. Meus outros alunos não gostaram, mas tiveram 920, 40, 60 e por aí vai, tá? E aí, pronto, né? Como eu tinha dito, né? Não dá, né? Para a gente ficaríamos aqui, né? Por várias horas, mas não dá para tirar todas as dúvidas de vocês, né? Nesse tempo que a gente está aqui, quase 2 horas de aula, né? Muito extenso, bem cansativo, né? Eu mostrei para vocês como é que a gente caminha para os 900 mais. Como é que a gente faz isso de modo bem objetivo, de modo bem prático, que é o que a gente precisa, sobretudo agora, nessa reta final. A gente precisa disso. A gente não precisa de palavrinhas difíceis, não. A gente precisa do basicão para fazer que dá certo, né? E aí, né, como não dá, infelizmente, para falar de todos os detalhes, eu tenho 2 oportunidades para apresentar para vocês, tá certo? Eu quero apresentar para vocês as últimas vagas que eu ainda tenho da minha mentoria, tá? De redação e da turma de revisão do curso que eu estou abrindo agora. Vai ser a última turma desse ano que vai ser aberta, justamente por causa dessa reta final, tá bom? Então, a mentoria, eu quero explicar primeiro a mentoria de vocês, a mentoria para vocês, né? A mentoria de redação, como é que ela vai funcionar? Ela vai ser exclusiva comigo e mais 2 alunos apenas, né? Porque acontece esse problema, né? Tem 61 pessoas aqui, 63. Eu não consigo ver as perguntas de todos vocês, né? Vocês, às vezes, não conseguem acompanhar, porque às vezes está muito rápido e tal. E aí, quando é exclusiva, né? A gente consegue aprender com uma qualidade maior, né? Muito mais do que eu consegui trazer aqui para vocês. Então, ela é exclusiva, normalmente minhas mentorias são assim, né, comigo e mais 2 alunos apenas. Só eu, você e mais outro aluno, tá? Vai ser encontros online, sempre online, né, via Meet, tá? Os encontros do curso, das aulas de redação, são sempre no Meet e não no YouTube, como foi hoje, tá? Com 2 horas de duração, ou, como eu costumo falar, sempre até enquanto durar a dúvida de vocês. E aí, tranquilamente, no ano passado, eu fiquei aqui 3 horas, 4 horas, falando com os meus mentorandos, com os alunos. A gente dava intervalo, parava, descansava, comia um negocinho, mas ficava aqui no Meet, tirando as dúvidas deles, tá? Os encontros vão ser gravados e disponibilizados na plataforma que vocês vão ter acesso para quem adquirir a mentoria, tá? Porque é ao vivo, né? Mas vocês precisam assistir depois para anotar, para voltar, para pausar, né? Para poder ver de novo as coisas que são necessárias. Então, sempre vão ser gravados os encontros, tá certo? E eu vou deixar na plataforma para vocês. E aí, as vagas dessa mentoria, justamente por causa da necessidade de atenção, de exclusividade, são bem limitadas. São só 6, né? 3 para cada 2 alunos. Então, são só 6 mentorias, tá certo? E quem adquirir a mentoria tem bônus,
Quais são os bônus? Primeiro deles, a inserção, tá? A comunidade exclusiva do WhatsApp, tá? É uma comunidade que vai ter só os meus alunos, tá? Não vão ser, por exemplo, esses 3 grupos do WhatsApp que a gente lotou, né, com mais de 500 alunos agora para esse evento. Vai ser uma comunidade exclusiva com os alunos que são apenas do curso. Nessa comunidade, o grupo vai ser aberto para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. E por que isso também é importante? Até porque a mentoria é exclusiva. Por que o grupo? Porque a dúvida de Stephanie pode ser a dúvida de João, pode ser a dúvida de Eduarda. E quando a gente tem acesso, a gente acaba tirando nossas dúvidas também. Tá? Acesso, e aí, além da comunidade exclusiva, quem também adquirir a mentoria vai ter acesso completo ao meu curso de redação, tá certo? E acesso ao bônus do curso de redação, tá? E aí, bora lá. Isso daqui foi a mentoria. Agora, uma outra oportunidade, para quem não for adquirir a mentoria, tem a última turma desse ano, que é uma turma de revisão, tá bom? A turma de revisão desse ano do curso, tá? Já vai ter acesso a quê? Um curso pronto, tá? Já com acesso imediato, o curso, tá? Ele está estruturado em 8 módulos, que é o mesmo curso que quem tiver acesso à mentoria vai ter como bônus também. Possibilidade de acesso tanto pelo computador quanto pelo Meet, porque as aulas estão gravadas, e as que são ao vivo também vão ser gravadas e colocadas na plataforma, e a liberdade de assistir onde e como quiser, né? Porque hoje em dia, nessa correria, né, as aulas são à noite, inclusive por causa de uma das sugestões de vocês, porque muitos trabalham, não tem tempo. Então, uma coisa que eu faço muito quando eu estou estudando estou fazendo uma coisa ou outra, coloco a aula lá para eu estudar, enquanto eu estou fazendo. Uma das vantagens dos cursos atualmente, né? E bônus, tá? Essa turma de revisão vai ter acesso ao curso, tá? Vai ter bônus? Vai. Vocês vão ter direito a 5 aulas ao vivo, de agora até o dia do Enem. Ou seja, as aulas ao vivo vão começar a primeira, dia 13 de outubro, próxima quinta-feira, tá? Para que são essas aulas ao vivo? Às 19 horas, todas as aulas ao vivo vão ser às 19 horas. E essas aulas vão ser para sessões de tira dúvidas e aprofundamento de alguns conteúdos, tá? E aí, quando eu falei isso, sessões de tira dúvida e aprofundamento de alguns conteúdos, a mesma coisa, a duração de 2 horas ou até enquanto acabar a dúvida de vocês, tá bom? E sempre às 19 horas. E como esse horário é fixo, quem não puder assistir na hora, eu vou gravar, tá? E aí, a primeira aula, como está aqui, vai começar dia 13 de outubro, próxima quinta-feira, e também acesso à comunidade exclusiva do WhatsApp, tá bom? E quem adquirir a mentoria vai ter acesso a tudo isso também, tá bom? Quem adquirir a mentoria vai ter acesso a tudo isso, e quem adquirir a turma de revisão vai ter acesso a esse aqui que eu falei agora, tá? E aí, em ambos os modelos, na mentoria você corrige redação e aponta os erros, em qual parte precisa melhorar e quanto seria o valor? Sim. É isso que eu ia falar agora. Essa é uma dúvida de vocês. Eu até separei aqui uma redação para vocês. Cadê? Deixa eu abrir. Sim, tanto na mentoria quanto quem entrar na turma de revisão vai ter propostas de redações já prontas para vocês. Inclusive, eu vou mostrar aqui, tá? Quais são. Cadê? Deixa eu abrir. Ó. Essa daqui é uma proposta de redação, uma redação feita por um dos alunos, corrigida por mim. Ó. A redação, como é que vocês devem fazer? Primeiro, sempre façam na folha do papel. Na plataforma que eu vou mostrar, tem uma folha oficial com o tamanho próximo da folha do Enem, tá? Que é muito importante que vocês escrevam desse jeito. Perdão. Que é muito importante que vocês escrevam desse jeito, tá? E aí vocês escrevem, tiram foto, tá? E depois digita a redação para mim. Por que eu preciso disso? Primeiro que vai ser uma irresponsabilidade minha saber que é avaliado letra legível, saber que é avaliado existência de parágrafo e não pedir o texto da sua letra. Então, eu peço, você precisa me mandar a foto da sua redação corrigida e ela digitada. Para quê?
para exatamente isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa é a minha correção. Eu só trabalho com correções do tipo detalhada e completa, ou seja, aqui, ó, eu sempre coloco tudo isso em amarelo que vocês estão vendo, são sugestões de reescritas que são necessárias em determinado momento do texto, tá? E alguns erros assim, ó. Por exemplo, tá faltando vírgula nessa segunda linha, aí eu vou e coloco para vocês. Precisa de vírgula, tal, e por aí vai. E aí, aqui embaixo, eu puxo os comentários. Tá? Eu digo aqui, ó, nesse desenvolvimento 1, faltou conectivo, porque desenvolvimento 1 tem que começar com sob esse viés, sob esse cenário, insta salientar, nessa perspectiva, e por aí vai, tá? Então, eu coloquei aqui, eu deixe claro que foi um aumento, mostrando como era antes e tal. Aqui eu coloco as relações que você precisa estabelecer. Tanto é que, nessa redação, os maiores erros foram nos parágrafos de desenvolvimento. Foi onde eu fiz mais comentários. Então, você precisa ter isso aqui. Aquilo que vocês viram dos depoimentos dos meninos do ano passado, que fizeram o Enem do ano passado, é isso. É olhar essas correções, é ter quem corrija, ter quem oriente, para poder ter evolução na nota de vocês. E, por último, eu coloco não só uma observação dentro de um apanhado no contexto geral, tá? Da nota, dentro de um apanhado geral da nota e do texto, na verdade, e a nota. Por último, eu coloco a nota. Ou seja, aqui, ó, as competências que vocês estavam vendo. Cada uma delas vale, e eu até faço comentários bem pessoais, porque a gente cria uma relação, né? E aí, eu boto a nota. A nota nessa redação foi uma redação bem no início de um dos meninos, foi 520, tá? Por isso, essa quantidade de comentários. Como é que essa redação se transformou naquele 900 que eu mostrei para vocês? Que foi uma daquelas. Porque, além desses comentários, a nota é por competência. Para você ver, por exemplo, a nota mais baixa foi gramática, nessa redação, os desenvolvimentos na C3 e os conectivos. Então, como é que eu vou aumentar? Como é que eu vou chegar para pelo menos 600? É primeiro entender. Você dificilmente vai sair de 520 para 900 de uma vez. Então, você vai fazer por etapas, tá? Então, minha nota mais... O que é mais fácil de aumentar? C5. Por quê? 160 significa que faltou um único elemento. Não são 5, significa que faltou só um. Então, só é olhar na conclusão que eu coloquei, e aí eu coloco. Faltou um elemento tal. E aí, já te garante 600 na próxima redação. E por aí vai, para você entender como que você aumenta a nota. E depois, eu sempre coloco comentários assim. E também faço correções por áudio de WhatsApp, tá? Porque também é muito mais prático. E aí eu coloco, nessa sua redação, por exemplo, a nota mais baixa, a nota aqui, mais fácil de aumentar, C5, que foi 160. Então, eu coloco, assista a aula do módulo 5, do módulo 1 sobre competência 5 e tal, tá? Porque aí você fica, assiste ao módulo de modo mais objetivo, tá? E pronto, aqui a redação. Deixa eu mostrar para vocês o curso, a plataforma, o curso por dentro. Porque a gente precisa de estratégia e de técnica para tudo. Ou seja, inclusive, não só na forma como vai fazer redação, mas na forma como vai estudar. Porque vocês não vão só fazer redação, vocês vão ter que precisar estudar alguns conteúdos. E de que modo vocês vão estudar, né? Cadê? Pera que eu abri duas coisas sem querer. Então, veja, o curso, né, já tem 8 módulos. Vocês vão dar conta desses 8 módulos até o dia 13 de novembro, que é o dia do Enem? Nem todos, nem sempre, entende? Então, como é que eu vou fazer? De acordo com o erro da sua redação, eu vou dizer, assista a aula tal do módulo tal. É muito mais prático desse jeito. Então, aqui, ó, desse jeito, tá? Quem for acessar pelo computador vai ter essa visão, tá? Aqui, e quem for acessar pelo celular, eu vou baixar o aplicativo que eu vou indicar para vocês quando adquirirem o curso, né, da Wi-Fi, que dá para ver tranquilamente pelo celular também. Então, o curso tem 8 módulos, tá bom? Ele tem 8 módulos e cadê? E vamos dar início à aula sobre competência 2. Como vocês estão vendo aqui nesse primeiro slide, a competência 2 vai falar. Espera que travou. E vamos dar início à aula sobre competência 2. Como vocês estão vendo aqui, pronto. Tem 8 módulos, tá? Em que o módulo 1, ele vai falar sobre essas competências avaliativas que eu expliquei para vocês. Ou seja, essas 5 competências, tem aqui explicando sobre elas.
Sim, Kevin, pode ter certeza que sim. Eu lidei com alunos ano passado que tinha nota muito menor que a sua e conseguiu chegar a 920, 940 no Enem. Pode ter certeza. Seu caso é fácil, tá? Então, aqui, o módulo 1 é sobre só as competências do Enem, tá? Então, não são 5, mas aqui tem 8 aulas, porque na aula 1 eu explico o que são as competências, tá? Eu explico o que são essas competências, por que você vai ter que estudar ela, por que tem no Enem e por aí vai. E aí vem cada competência em cada aula específica. Competência 1, 2, 3, 4 e 5, tá? No módulo 2, eu falo sobre um projeto de texto. Foi até uma das respostas que vocês deram para quem perguntou. Uma das coisas que vai ajudar vocês a otimizar o texto, topicalizar o texto de vocês para escrever muito mais rápido. No módulo 3, eu falo sobre motivos que geram a redação, tá? Também existem uma lista de 8, 9 motivos que fizeram a redação. No módulo 4, sobre o esqueleto da redação por dentro, ou seja, essa aula que eu dei para vocês agora, de forma muito mais detalhada, eu falo que é um esqueleto de uma redação, o porquê que a gente tem que ter introdução, tipos de introdução, desenvolvimento e conclusão, aulas ao vivo, tá? Todas as aulas ao vivo das turmas anteriores, eu sempre gravo e coloco aqui. Lembra que eu falei que as nossas aulas ao vivo vão ser gravadas? A mesma coisa aqui desse jeito, tá? Todas as aulas ao vivo estão aqui. Pronto, aqui. Espera, deixa eu só. Pronto, todas as aulas ao vivo estão aqui. Pronto. Essa pausa nesse vídeo ficou muito melhor. Estou muito mais bonita nesse do que no outro. Todas as aulas ao vivo estão aqui, tá? Proposta de redação. Olha aqui as propostas, ó. As propostas de redação eu sempre trabalho no dia de aula ao vivo, mas apenas para organizar a plataforma como sugestão de um dos alunos, eu tirei todas as propostas de redação e coloquei aqui para vocês. Só no módulo 6 é só sobre proposta de redação, tá? Então tem, cadê? Então tem sobre, cadê? Então, tem proposta de redação sobre maus tratos aos animais, cancelamento, tem sobre cigarro eletrônico, tem sobre meses conscientizadores, tem sobre impactos ambientais, tem sobre, cadê? Uberização do trabalho, tem sobre, cadê? Tem uma lista bem legal aqui de proposta, cultura do cancelamento, tem uma lista bem legal de proposta de implicações, digitalização dos sentimentos na sociedade atual, tá? Tem uma lista bem legal de proposta de redação, módulo de gramática, cadê? Gramática, os eixos temáticos, que são aquilo que vai fazer com que a gente escreva para todo e qualquer tema, no que diz respeito ao conteúdo, e o módulo de aulas bônus. São algumas aulas que eu faço alguns eventos e algumas turmas específicas para além do curso, e são tão importantes que eu gosto de salvar e deixar para os alunos do curso, tá? E aí, pronto, é isso. E material, eu lembro que um de vocês perguntaram sobre material. Sempre no final da aula, esses materiais, quase toda aula eu uso como suporte material. Redação nota 1000 para analisar, slides e tal, tudo que vocês precisam como suporte. E todos esses materiais ficam disponíveis aqui, na plataforma também. Então, por exemplo, essa aula 4 aqui, sobre desenvolvimento, deixa eu só dar uma pausa para vocês, para não atrapalhar aqui, pronto. Então, assistindo pelo computador, logo embaixo da aula, tem um material aqui, ó. PDF, tudo PDF salvo pronto para impressão, para vocês não ter dificuldade. Eu assistir ou consumir pelo iPad, Kindle de vocês e por aí vai, tá? Pronto. Era isso, essas partes bem importantes que eu queria mostrar da proposta da plataforma para vocês verem, tá? E os materiais para quem for assistir pelo celular também. Tem uma aba no celular, bem ao lado do vídeo da aula, chamada Conteúdo. Aí lá embaixo tem os materiais, que são excelentes para vocês revisarem depois também, tá? E aí, tá aqui. Deixa eu voltar para cá. Pronto. E aí tem mais, tá? Vocês têm garantias para quem adquirir a mentoria ou para quem adquirir essa turma de revisão, tá bom? E a gente colocou para vocês 2 garantias. A primeira é 14 dias vocês vão ter, para quem adquirir tanto o curso quanto a mentoria, vocês vão ter 14 dias para usufruir
o que vocês adquirirem, ou o curso, ou a mentoria, e todos os bônus que vão estar lá para consumir todo o conteúdo que está lá. 14 dias para isso. Se vocês julgarem que o que está lá não é suficiente para vocês tirarem 900 mais de vocês, podem mandar um e-mail para o nosso suporte que a gente devolve o dinheiro de vocês. Isso mesmo, um e-mail e a gente devolve o dinheiro de vocês. E também tem mais, tá? Se vocês comprovarem que assistiram a todas as aulas do curso, fez todas as redações, tirou todas as dúvidas, participou de todas as aulas ao vivo, perguntou tudo, fez tudo, e ainda assim não tirou os 900 mais. Se vocês mostrarem a prova do Enem que sai, a vista pedagógica, tá bom? Que é a redação oficial, aquela que eu mostrei para vocês de um dos alunos que tirou 940, tá bom? A gente também devolve o dinheiro de vocês com mais R$ 500 do meu bolso, certo? Se vocês conseguirem mostrar isso e não tirar os R$ 900 de vocês, tá? Não tirar os 900 mais de vocês, tá? E aí é realmente para vocês entenderem que a gente está realmente comprometido com o aprendizado e o desempenho de vocês, porque tirar 900 mais não é brincadeira, não é fácil, né? Apesar de ter um caminho para isso, né? É algo que mexe com a vida de vocês, né? E é exatamente disso que eu vou falar agora, Kevin. O valor, tá? Né? Aquilo que na minha época eu sempre quis entender, né? Qual é o valor para vocês, né? De entrar na universidade que vocês desejam, de ser o primeiro da família a entrar na universidade, conseguir uma bolsa integral em uma faculdade, não precisar tirar nada do bolso por isso, passar em um concurso público a nível superior, se tornar o profissional que vocês desejam, fazer o curso que vocês sonham e ter um futuro melhor e dar o melhor para a família de vocês. Entende qual é o valor disso? Através da nota de redação. Entende? E aí, a partir disso, né, a gente colocou valores bem especiais para vocês, especiais mesmo, porque a mentoria, do jeito que ela está sendo, do jeito que ela é construída, naturalmente, ela valeria, tranquilamente, ela valeria 997, mas a gente colocou ela por 547 ou 12 vezes de R$ 54,92. E para quem quiser adquirir a turma de revisão do curso, aquelas 5 aulas ao vivo, as 2 vão ter direito à proposta de redação, também valeria 597, do jeito que está lá estruturado. Mas a gente também colocou por 297 ou 12 vezes de R$ 29,82, tá certo? E aí, a gente entende, né, muitos dos meus alunos do curso, eles são adolescentes que ainda não trabalham e dependem dos pais, e por isso, né, eles sempre comentam, né, não tenham vergonha, né, de pedir ajuda, de falar com os pais de vocês, os tios, os avós, e falar do quanto que é importante tirar os 900 mais, né, porque alguns desses que vocês viram, né, lá no início da aula, que tiraram 940, que hoje estão fazendo medicina, odonto, engenharia, né, eles entenderam que era preciso fazer por onde, eles entenderam que tinha uma estratégia a se fazer, e eles entenderam que precisavam de um encaminhamento, de uma ajuda certa para isso, né, e aí, eu quero que vocês se lembrem disso, daqueles casos que eu mostrei para vocês no início da aula, nenhum deles precisou escrever todos os dias, se é essa a preocupação de vocês nessa reta final, muito pelo contrário, foi com o acompanhamento certo, que eles hoje estão realizando os sonhos deles, fazendo medicina, odonto, contabilidade e tecnologia da informação, onde eles sempre sonharam e desejaram, tá bom? E a partir disso, vocês têm 3 escolhas, né? A partir das experiências que eu tenho. Ou ignorar tudo que eu falei agora, toda a aula que eu dei para vocês. Essa segunda, eu vejo muito, tentar aprender redação com informação incompleta e aleatória na internet. O que é que eu vejo de vocês? Muitos vieram para mim no ano passado, fazendo redação modelo Coringa, que nem sabia usar direito na redação, né? E aí aprendendo de forma aleatória na internet, de onde nem sabe como, e não sabia, não entendia o que estava fazendo, né? Ou o que muitos fizeram e tiveram um excelente resultado. Fazer a jornada de vocês comigo, cortando o caminho, tempo, dinheiro e energia, fazendo o que é certo, aprendendo de modo objetivo como tirar 900 mais na redação do Enem, independente do tema. É exatamente isso que vocês têm que fazer, tá certo? É exatamente esse pensamento que a gente tem que construir para poder entender o que é preciso, né? E aí, agora,
podem tirar as dúvidas de vocês, fiquem à vontade, tá? Quanto à mentoria, quanto à turma de revisão. Deixa eu responder aqui algumas coisas. Estou liberando o link da página nos comentários, tá? Como? Cadê? Estou liberando o link da página nos comentários agora. Tá, o link de venda vai estar sendo liberado, vai ser liberado agora, tá? Para quem quiser, mas deixa eu tirar as dúvidas de vocês. Posso colocar. Na mentoria você corrige redações? Sim, corrija. Eu te respondi essa, não foi, Kevin? Quem não adquiriu o curso consegue só com essas regras? Consegue sim, Eduarda, mas a questão é que você precisa fazer as redações, né? Eu não sei como é que está as tuas redações, aí eu não posso falar dessa parte. Tirei 620 na redação no ano passado, consegue tirar? Com certeza consegue. Tendo a estratégia certa, com certeza consegue, viu? Também não é difícil, não. 620, assim como o caso de Kevin, eu acho que estava com 700, 800 e pouco. Não é difícil. Dá para fazer sim. Nunca fiz o Enem, mas tenho acesso a uma plataforma privada de correção de redação. Vario muito entre 800 e 820, mas nunca passo disso. Alguma coisa de como melhorar. Luiz, eu precisava ver a tua redação. Eu preciso ver a tua redação para ver a nota que você tira nas competências, ver como é teu texto, né? Por isso que eu mostrei aquela minha correção. Os meus alunos, eles têm acesso a mim. Eles falam comigo da redação deles. São vários áudios no WhatsApp, eu pergunto para eles perguntam para mim o porquê que não entenderam, o porquê que essa nota é assim, como é que vai fazer para subir, né? Porque, infelizmente, eu queria muito que fosse assim. Eu queria muito mesmo, inclusive, eu lembro muito do meu ano, que eu tirei 0 no Enem da primeira vez, e tive que aprender tudo que eu aprendi agora, né? Eu queria muito que fosse fácil assim, que eu pudesse ver, pudesse avaliar e dizer, mas eu vou precisar ver a tua redação para poder fazer essas perguntas, né? Uma dúvida: se eu comprar o curso, eu vou ter direito a usar o material, as correções da redação, até quando? Até o dia do Enem. O curso te dá direito ao acesso até o dia do Enem, tá? Tranquilamente. Por exemplo, as aulas ao vivo vão ser 5 na turma de revisão, tá? Depois que acabar as aulas ao vivo, vão ser colocadas na plataforma. Vocês ainda vão falar comigo para corrigir redação, para me enviar redação, para tirar dúvida, e vão continuar tendo acesso ao curso até o dia do Enem. O Enem é dia 13 de novembro. Vão ter acesso até o dia 13 de novembro, tranquilamente, tá? Vocês vão chegar lá no portão 1 hora antes, vão estar com o celular ainda, vão poder estar olhando o curso ainda, tá? Tanto a mentoria quanto o curso, beleza? E aí, mais dúvidas? Diz que tu tá disposta a qualquer coisa, a conversar contigo no WhatsApp, teu número no grupo, tá? Pronto, qualquer coisa, se vocês sentirem necessidade, estou disposta, tá? Para conversar com vocês pelo WhatsApp. Esse número que está no WhatsApp é o meu, tá? É o que vocês entram em contato comigo. E aí, entrem em contato comigo no WhatsApp para que a gente possa conversar sobre o que. Para que a gente possa conversar sobre isso, tá bom? Pode ficar à vontade. E aí, qualquer dúvida, vocês tiram lá no WhatsApp comigo, tá bom? Então, até mais. Foi um prazer conhecer vocês. Foi um prazer dar essa aula e até a nossa próxima aula.